Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E, de fato, a situação do nosso país anda bastante complicada, muito complexa, e você, assim como eu, que acompanhamos a realidade no cotidiano, os comportamentos dos personagens políticos, as instituições do nosso país, a gente às vezes fica muito preocupado. Mas não é para a gente baixar a nossa guarda, não. Cada vez mais que a gente tem consciência das coisas que estão acontecendo, isso vai fazer com que mais à frente a gente se liberte de uma série de problemas. Dá para a gente fazer uma análise ou fazer um paralelo entre o que acontece no organismo vivo, no ser humano, e o que está acontecendo aqui no nosso país, no organismo político. Assim como quando nós nos intoxicamos com alguma comida, alguma bebida, ou alguma enfermidade por alguma outra razão, e isso faz com que a gente coloque isso tudo para fora, a gente tenha a necessidade, o organismo reage colocando todas essas toxinas para fora, assim também funcionam os organismos sociais, as sociedades políticas de uma maneira geral. E nós estamos vivendo hoje uma grande intoxicação política, uma grande intoxicação no tecido social, nas instituições, isso tudo comandado, ou irradiado por um tumor que está sentado na presidência da República. Esse tumor, ele está quase acarretando uma metástase no organismo humano de uma maneira geral. Tem os seus tumores subsidiários, que continuam também a irradiar as doenças, e a maior parte da sociedade ainda não está entendendo o que está acontecendo. De fato, a maior parte do Brasil não acompanha os telejornais, não tem acompanhado os debates políticos, as pessoas estão lutando ali pela sua sobrevivência, pelo enfrentamento dos seus problemas no cotidiano. Mas as pessoas que estão envolvidas com a política, elas estão criando uma situação aqui que pode levar o Brasil, de fato, a uma situação muito complicada. E a gente tem que compreender o que está acontecendo. Ontem, quando o Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, decidiu colocar o presidente da República no rol de responsáveis por sabotagem ao nosso sistema constitucional, as redes bolsonaristas ficaram absolutamente inflamadas. O que surgiu de valentão no meio dessa discussão é um negócio impressionante. Você tem o pessoal da Jovem Pan, Rodrigo Constantino, você tem deputados, você tem os canais bolsonaristas, gente falando coisas cifradas. Olha, está na hora de entrar com o artigo 142, o Bolsonaro deu um ultimato. Enfim, o que querem essas pessoas? E aí eu, como acompanho todos esses segmentos, eu vi hoje agora, há poucos instantes, um pronunciamento do deputado Ottoni de Paula, esse que é muito violento, ameaçou Alexandre de Moraes, falou um monte, aí de repente tomou um processo pela cara, pediu desculpas, ficou todo ressentido, assim como foi o deputado bombadão, o Daniel Silveira, que sumiu e que passou por essa situação ridícula da mãe dele mandar uma carta para Alexandre de Moraes pedindo desculpas, enfim. Mas essa gente aqui, os valentões, os revolucionários, eles andam fazendo eco a essa doença cujo tumor está ali sentado na presidência da República. Acompanhe só, gente, essa fala aqui, porque essas pessoas terão que ser responsabilizadas por aquilo que elas estão falando, E como eu digo a vocês, eu mostro isso, não é para a gente ficar com a nossa guarda baixa, não. A gente vai ver como é que a participação nossa pode se dar um pouco mais depois de a gente assistir aqui essas falas. Vamos lá. Que se eles intentarem fazer uma manobra política desta. Ele está falando aqui que ele mandou um Twitter para um monte de gente, dando um alerta aos ministros do Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral, enfim. Um alerta muito grave. Vamos lá. Usando a legalidade do tribunal para tornar o presidente Bolsonaro inelegível. Então, ele está dizendo se o tribunal usar a legalidade. Ou seja, se o tribunal respeitar a lei, o que pode acontecer, segundo o nobre deputado? Nós vamos desencadear no Brasil uma possível guerra civil. O povo brasileiro, e é isso que eu estou alertando, e é meu dever cívico e patriótico. O povo brasileiro, aqueles que apoiam o presidente Bolsonaro e a democracia, não tolerarão, não permitirem um presidente honesto
participar do próximo pleito eleitoral democraticamente por uma... Ô, bacana, olha só. Ele está dizendo assim, vamos ter a possibilidade de uma guerra civil. Guerra civil é o seguinte, é quando luta brasileiro contra brasileiro. Vocês acham que uma pessoa como eu, com meus amigos aqui que estão assistindo o Portal do José, nós vamos para a rua para enfrentar vocês, se vocês quiserem quebrar alguma instituição, se vocês quiserem depredar algum prédio, vocês vão se ver com a polícia, vocês vão se ver com as Forças Armadas. Isso aí não é problema de brasileiro contra brasileiro, não. Vocês querem tumultuar, querem cometer crimes, querem cometer terrorismos, aceitem então as responsabilidades que a lei impõe para pessoas como vocês. Querem ficar alucinados? Vocês vão para algum lugar adequado, ou para um hospício, ou para a penitenciária, e de repente se enfrentarem forças armadas, forças regulares, vão acabar no cemitério ou nos hospitais. Então esse discurso aí é discurso de doido, voltado para retardado, para gente ignorante, gente que fica se suflando achando que vai fazer uma revolução aqui no nosso país comandada por uma criatura como o Bolsonaro. Gente, existem instituições que deveriam funcionar como médicos no meio dessa enfermidade que a gente está sofrendo, ministrando remédios constitucionais, prescrevendo algumas situações e informando para o paciente o que ele tem. Os grandes veículos de comunicação, o poder econômico do nosso país, estão deixando essa gente se achar com poder suficiente para perverter qualquer tipo de ordem institucional. O que querem essas pessoas? É um grupo de gente ignorante, como eu digo para vocês. E ser ignorante é muito confortável, porque você não sabe o que está acontecendo e você não quer saber e você busca sempre uma solução mais fácil, aquilo que lhe parece mais eficiente em determinado momento. Mas o ignorante sempre quebra a cara quando ele descobre que a verdade estava por trás de outra situação. Ele, ao invés de buscar a verdade, ele acreditou no charlatão, acreditou no vigarista, no estelionatário e depois fica se arrependendo. A gente tem um papel de alertar em relação a todas essas coisas que estão acontecendo. Mas aí o deputado, ele falou que o presidente é honesto. E aí, né, eu me obriguei aqui a buscar aqui algumas falas do falecido Major Olímpio, que foi companheiro de primeira hora do Bolsonaro e que rompeu, que infelizmente ele faleceu. Mas ele tem algumas falas, porque ele conhece os bolsonaros muito de perto, que merecem ser resgatadas para a gente mandar para o deputado Ottoni de Paula. Vamos ver o que fala sobre a honestidade dos bolsonaros. O falecido Major Olímpio, que era muito firme, né? Era muito contundente, muito destemido. Infelizmente, como eu digo a vocês, ele acabou morrendo contra a Covid. Vamos lá. Nós lutamos, eu lutei. O Olímpio é traidor de uma causa, eu não sou traidor de causa. Quem traiu a causa? Rachadinha é coisa de ladrão. Seja ladrão presidente, seja ladrão que for. Se Vossa Excelência for eleito, vai ter todo o meu respeito e a minha... Então, não sou eu que estou dizendo que os bolsonaros, que o presidente é ladrão. E o Major Olímpio ainda falava mais, né, do perfil moral do Bolsonaro, quando o Bolsonaro fez pouco caso de uma dessas dezenas de vezes, centenas de vezes sobre a Covid. Vamos pegar mais uma fala aqui do Major Olímpio. Coisa de bundão, Jair Bolsonaro, é não explicar por que o Queiroz põe dinheiro na conta da sua mulher. Isso é coisa de bundão. Conta por que é. Não fica tentando sair das situações atacando o mundo, desrespeitando a vida daqueles que se foram. E por aí vai, né? Eu vou colocar esses vídeos para vocês, e falar em desrespeitar a vida dos que se foram, né? Até o filho do Bruno Covas, como é que é o nome do menino, gente? O Thomas Covas, ele também postou também no Twitter, batendo firme no Bolsonaro, achando o Bolsonaro aquilo que a gente sabe o que ele é, um desumano, uma pessoa que não sabe o que é amor, um ser, um tumor em forma de governante aqui no nosso país. Mas para o deputado, para aquelas pessoas que gostam de fazer vistas grossas, deputado Ottoni de Paula, né? Em relação à honestidade do presidente da República, seus valores, vamos colocar uma fala aqui que voltou à tona, publicada por um ex-amigo, não, um amigo, né? Eu digo isso porque o major faleceu, né? Enfim, onde ele fala
do perfil moral do presidente da República. Vamos acompanhar mais essa fala aqui, vamos lá. Azevedo, boa tarde. Aqui quem fala é o Major Olímpio. Eu agradeço o seu contato e quero dizer que eu não me desviei absolutamente nada dos meus princípios, das minhas convicções ou de tudo que, junto com o Jair Bolsonaro, nós propusemos na campanha. Quem está se desviando dos princípios é o Jair Bolsonaro. Ele brigou comigo porque não queria que eu assinasse a CPI lava-togas do Supremo Tribunal Federal para proteger filho bandido. Ele acabou rompendo comigo de forma pessoal. Politicamente eu voto os projetos, não tem problema nenhum. Mas eu quero dizer a todos os irmãos policiais militares, eu não tenho bandido de estimação. Quem se desviou, está se desviando de princípios é o presidente. Isso de palavrão em reunião, isso é tudo besteira. O que eu estou enojado mesmo é com comportamentos que ele adotou e vem adotou comigo, né? Essa negociação com o Centrão por cargo, essa safadeza que nós tanto lutamos contra, ao ponto de eu deixar muito tranquilo para todos os policiais militares. Eu estou tão enojado com a política do que eu vi, do que eu senti, né, do que eu não estou concordando. Então, gente, o pessoal que defende a honestidade do Bolsonaro, da família, deveria ter acesso a essas falas, né? Agora, por que os grandes veículos de comunicação não colocam essas situações todas e deixam grandes parcelas da população na ignorância das informações, para poderem tirar suas próprias conclusões? O deputado Ottoni de Paula, será que ele consegue explicar o patrimônio da família Bolsonaro? Será que ele consegue explicar o dinheiro do Queiroz, por exemplo, na conta da dona Michele? Será que ele consegue explicar o sucesso empresarial de Flávio Bolsonaro numa lojinha de chocolates que tirava até 30 mil reais em dinheiro num único dia? Será que ele consegue explicar a compra de um imóvel que vale mais de 10 milhões de reais por Flávio Bolsonaro lá em Brasília? Será que ele consegue explicar 7 imóveis comprados em dinheiro vivo por uma das ex-esposas do presidente da República? Então, gente, nós estamos vendo um grande engodo em relação à figura do presidente da República, que está dobrando a aposta. Ele está ameaçando as instituições, ele está fazendo com que muitas pessoas nas redes lhe deem apoio nessa jornada, e aí cabe a responsabilidade contundente do presidente da Câmara, o Arthur Lira. Porque no campo jurídico, o presidente está sendo questionado, mas eles estão querendo transformar essa situação, os bolsonaristas, numa luta jurídica apenas, numa luta onde os poderes constituídos querem impor o respeito à Constituição e, do outro lado, um presidente acusado de ser um ladrão por várias pessoas e instituições, como a gente já comentou aqui, do outro lado. Então, um lado, a área jurídica, e um outro lado, um presidente nessa situação. Mas a questão é política também, porque o presidente ele já não representa há muito tempo os interesses da nação. Talvez nunca tenha representado em lugar nenhum, em ponto nenhum, em princípio algum. Então, o assunto deve ser tratado politicamente também. Por isso, o impeachment tem que ser colocado na ordem do dia. Ou será que tem algum deputado, como esse Ottoni de Paula, que vai se filiar a essa ideia da gente implementar aqui no nosso país, a gente ficar de braços cruzados naquilo que eles chamam de guerra civil? Para fazer o quê? Fechar o Supremo? Fechar as varas, toda a Justiça Federal, a Justiça dos Estados, as câmaras municipais, as assembleias legislativas, prender os governadores, os prefeitos, prender os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores? O que essa gente quer? Que o Bolsonaro seja o imperador, o novo Nero do planeta? Então, gente, muita calma nessa hora. Essa gente, eles estão se achando muito valentes, eles estão se achando muito empoderados, mas eles são uma seita, um grupo muito restrito diante daqueles votos que o presidente ganhou
quando ele se elegeu em 2018. Uma coisa foi o eleitor desavisado naquele momento. Outra coisa é a realidade que nós estamos vendo agora e que não resiste a um exame mais próximo dos fatos, né? As pessoas que ainda apoiam Bolsonaro, se elas colocarem a sua cabeça para investigarem quem é a figura, o que está acontecendo, para onde é que ele está querendo conduzir o nosso país, e as pessoas perceberem que não adianta ficar de braço cruzado, nem terceirizar o problema, deixar que um louco governe o nosso destino, porque isso não vai resolver nada, aí talvez a gente consiga fazer aquilo que eu comentei aqui no começo do nosso vídeo, a gente consiga expelir. O Brasil precisa vomitar essa história toda para fora para a gente nunca mais ingerir as toxinas, para a gente ter o nosso organismo mais reforçado, para que a gente entenda o que faz mal para o organismo, o que não faz mal, para a gente seguir numa situação onde a nossa saúde pessoal, a nossa saúde enquanto país, enquanto nação, enquanto grupo social, a gente continue a ir na direção da civilização e não de retorno à barbárie, à pedra lascada, à loucura total. Os grandes veículos de comunicação têm uma grande responsabilidade de explicar isso que eu estou falando para vocês para o povo, e os parlamentares e o presidente da Câmara Federal têm a obrigação política de enfrentar essa situação, porque senão, de fato, a gente vai ter esses loucos fazendo todo tipo de quebra-quebra, todo tipo de maluquice para suplantar a nossa democracia, para colocar um Nero com problemas mentais, para ser o governante do nosso país, sabe Deus lá por quanto tempo. Então, é muito importante a gente estar jogando luz sobre essas questões. Eu fico por aqui, gente, um grande abraço, desculpem mais uma vez a ênfase, mas não dá, né? Nós estamos com doenças e a doença precisa ser tratada. Um grande abraço, até o próximo encontro.